Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de respostas da vida. Hoje com uma lição intitulada Vivência, deste livro da autoria de Chico Xavier, na psicografia pelo Espírito André Luiz. Sara, boa noite. Sueli, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. E hoje nós vamos ter um capítulo, como eu falei para vocês, intitulado Vivência, não Vidência. Normalmente nós fazemos as lives Respostas da Vida, sempre às quartas-feiras. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Contudo, nós vamos mudar a nossa programação, tá? Nós vamos mudar a nossa programação. A partir do mês de agosto, tá? Nós vamos estar com a programação diferenciada. Isto porque nós vamos trabalhar às segundas e quartas-feiras com o Respostas da Vida, tá? 22 horas aqui pelo nosso perfil do Instagram. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E às sextas-feiras, pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio, Jerônimo Mendonça, Gigante Deitado. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então nós vamos ter lives às segundas, quartas e sextas. Só que segunda e quarta às 22 horas pelo Instagram. E sextas-feiras às 20 horas pelo nosso canal do YouTube. Nesse projeto Jerônimo Mendonça, Gigante Deitado, nós vamos trazer toda semana um convidado para falar sobre Jerônimo, conversar um pouco da vivência dos nossos convidados com Jerônimo, seja em espírito, seja na condição de encarnado, né? E nós vamos ter a estreia do nosso programa, da nossa live, no dia 2 de agosto, 20 horas, com o nosso querido Nicola Fratari Neto, que está percorrendo o Brasil levando a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. O Nicola está lá no Nordeste, Ceará Mirim, Natal. Hoje ele fez uma palestra às 8 da manhã, agora à noite teria uma outra palestra também às 8 horas também, não deu para a gente assistir, mas a da manhã nós conseguimos assistir depois. E então fica esse convite para vocês. Vamos aqui interromper o nosso som para que a gente possa conversar um pouco mais tranquilo, né? E aqui vamos entrar também pelo nosso perfil particular para que a gente possa... Perfeito. Tá fluindo bem o som? Tá perfeito. Cheguei, seja eu bem-vindo também. Gleison, nosso querido samurai espírita, boa noite, seja bem-vindo. Eu vou mandar os aviãozinhos, vou fixar o comentário e aí eu vou dar mais um recado a vocês. Deixa eu só mandar rapidamente os aviãozinhos, né? Que a gente pode dar sequência ao nosso estudo da noite. Lembrando então aos amigos, enquanto eu vou mandando os aviãozinhos aqui, que as nossas lives, a partir de agosto, continuarão às segundas e quartas-feiras. Só que segunda e quarta será do livro Respostas da Vida, tá? Respostas da Vida. Segunda e quarta-feira, 22 horas, pelo nosso perfil do Instagram. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Às sextas-feiras, 20 horas, pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio, Jerônimo Mendonça, Gigante Deitado, um bate-papo com convidados, amigos queridos que participaram da vida de Jerônimo, ou de uma forma direta ou indireta, ou que conheceram Jerônimo por nosso intermédio, pelo nosso intermédio das nossas lives. E que mudança significativa Jerônimo trouxe na vida dessas pessoas, né? E a estreia desse programa, desse projeto, não programa, né? Vai acontecer no dia 2 de agosto, 20 horas, lá pelo nosso canal do YouTube, tá? Lá pelo nosso canal do YouTube. E eu gostaria de dar um recado a vocês também. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Que normalmente
nós fazemos habitualmente a última quarta-feira do mês, nós fazemos a live do Caminha que a Vida Te Encontra. Boa noite, Leninha, boa noite, Mantras de Joana, sejam bem-vindas. Então, toda a última quarta-feira do mês, nós fazemos uma live do livro Caminha que a Vida Te Encontra. Leila, boa noite, querida. E nós tivemos uma experiência de fazer pelos dois perfis, né? Pelo YouTube, pelo Instagram, e ficou um pouco complicado para eu conseguir, né, estar com atenção no texto, com atenção nos comentários. Então optei para fazer apenas e tão somente pelo nosso perfil do Instagram. Depois eu subo o vídeo no nosso canal do YouTube. Então as pessoas que nos acompanham pelo YouTube só não vão acompanhar ao vivo, mas vão estar podendo acompanhar depois a live gravada. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, só que não vai ser na quarta-feira que vem, tá? Na quarta-feira que vem eu tenho um compromisso, dia 31, então vou puxar para terça-feira, dia 30, certo? Então, terça-feira, dia 30, nós vamos ter a live sobre o livro Caminha que a Vida Te Encontra, tá? Caminha que a Vida Te Encontra vai ser excepcionalmente na última terça-feira do mês. E na segunda-feira, o último caso, né? Dos casos e causos de Jerônimo Mendonça, vai ser no dia 29. Helena chegou conosco, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. Mas, deixa eu fixar aqui. Não fixou. Deixa eu fixar novamente. Acho que agora ficou. Tá certo, fixado. Bom, nós estamos estudando... Regina Célia, boa noite, seja bem-vinda. Nós estamos estudando esse livro, que é um livro fino, mas de um conteúdo maravilhoso. É um livro que eu falo para vocês que serve para reflexão diária, serve para o culto do Evangelho do Lar e serve também para fazermos lives sobre ele. Tanto que o Encontro Espírita, logo no começo do nosso projeto, que nós participamos lá daquele projeto do Encontro Espírita, estudamos o primeiro livro que foi esse, Respostas da Vida. Então, fica aí para uma nossa reflexão este livro como sugestão para vocês. Vamos ver então o que André Luiz nos fala a respeito de vivência. Vamos fazer leitura na íntegra, depois a gente vai fazendo análises pontuais. Habitualmente, perdemos tempo em desgosto inútil quando nos achamos em antagonismo com alguém ou vice-versa. Entretanto, vejamos, os outros pensam segundo imaginam, falam o que melhor lhe parece, fazem o que lhes ocorre aos desejos, abraçam o que lhes agrada, adquirem o que estimam, valorizam o que mais amam, inclinam-se para aquilo que os atrai, vivem com quem mais se afinam, estão no caminho que escolheram, acham sempre o que procuram. Isto, porém, não é novidade, porque todos nós padronizamos por diretrizes idênticas, agimos como somos e reagimos, conforme a própria vontade, na condução de nossos impulsos. A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizermos. Alcançando a certeza disso, vale, acima de tudo, auxiliarmos-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos os outros e o seu próprio dom de aprender e de viver. Virgínia, boa noite, seja bem-vinda. E ele finaliza com uma mensagem dizendo que a existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas
daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Olha, isso é um puxão de orelha incrível para todos nós. Porque a gente sempre quer que as pessoas pensem, ajam, raciocinem de acordo com a nossa mente, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa compreensão do mundo. Só que não é assim. Cada um de nós traz a sua maneira de encarar e enfrentar as adversidades da vida. Não dá para a gente querer que o outro haja da forma que nós pensamos. Que o Chico dizia: aos outros dou o direito de pensarem, agirem, serem como quiserem, mas a mim de procurar ser cada dia melhor. Então, do jeito que os outros vão agir, vão fazer, se o mundo inteiro está de ponta cabeça, se o mundo inteiro está caminhando para um abismo, eu não caminhando para o abismo, eu tendo a minha direção certa e segura frente à jornada da vida, estou seguindo o meu caminho. Não preciso querer que todo mundo pense como eu penso. Aliás, o mundo seria esquisito demais, né? Se todo mundo agisse e pensasse da forma como a gente pensa. Nós já até comentamos aqui, né? Imagina quão difícil seria se a gente convivesse com um ser idêntico a nós. Acho que a gente não aguentaria conviver 3 dias. Já daria um fight legal. Pois a gente tem as nossas manias, as nossas formas de agir, de pensar. Então, esse processo de entrelaçamento de um para com o outro é que nos dá o crescimento. Quando nós respeitamos o modo de ser, de pensar, de agir do outro, sem querer que o outro haja e pensa e trabalhe conforme nós pensamos. Nem os nossos filhos, os nossos esposos, maridos, pais, mães, irmãos são iguais. Pensam como a gente pensa. Às vezes estamos num agrupamento familiar e nem podemos dizer que o agrupamento familiar seja grande. Às vezes é a esposa, o marido e um filho, ou 2. Quando você já tem 2 filhos no relacionamento, com certeza vão ser 2 completamente diferentes. Ainda que sejam gêmeos univitelinos, eles vão ter formas de pensar, de agir diferente. Pode ter algumas situações muito próprias, particulares, mas a essência são espíritos, vivendo uma experiência material. Cada um deles, cada um de nós construiu histórias no passado e estamos aqui num processo diferente de crescimento, de progresso, de ascensão espiritual. Então, quando André Luiz vem colocar, achei tão importante essa primeira frase. Boa noite, Delza, seja bem-vinda. Habitualmente perdemos tempo em desgosto inútil quando nos achamos em antagonismo com alguém e vice-versa. A gente perde tempo, olha só o que o André Luiz está colocando para nós, e a gente fica desgostoso inutilmente quando a gente está em oposição com alguém, ou quando alguém está em oposição conosco. Completamente diferente. A Dani colocou aqui, cada um tem preferências por uma cor, por exemplo. E é lindo pensar na beleza do arco-íris, a junção de belezas particulares nessa perfeição divina. Exatamente, Dani, exatamente. Então, quando André Luiz, já no primeiro parágrafo, ele dá traz essa reflexão, que a gente perde tempo demais querendo convencer o outro, querendo se desgastar por uma forma de agir, por uma forma de pensar, por uma forma de viver dos outros. Por mais que você tenha um filho, o filho não vai ser o teu reflexo. O filho não vai ser a tua imagem, refletindo exatamente. Pode às vezes seguir a mesma profissão do pai, da mãe, de algum irmão mais velho, mas não tem a ver de querer que todos hajam de acordo com a gente que pensa. Como ele estava aí dizendo, os outros pensam segundo imaginam. Falam o que melhor lhes parece. Fazem o que lhes ocorre aos desejos. Cada um faz, como ele está dizendo, fala
faz, pensa de acordo com a sua própria cabeça, da sua própria intuição. E abraçam o que lhes agrada, adquirem o que estimam. Né? Vamos supor, né? Adquirem o que estimam. Tem gente que adora comprar sapatos. Né? Tem gente que adora comprar sapatos. Então ela compra uma infinidade de pares de sapatos. Eu me lembro da história da princesa e do jardineiro, né, que o Jerônimo conta, naquela história que está na passagem, na palestra intitulada Intimidade Espírita. Quem quer controlar o outro sofre imensamente. Verdade, Débora? E aí ele coloca aquela questão para a princesa. Princesa, diga-me uma coisa, quantos pares de sapato... quantos pés a senhora tem, né? Tenho 2. E quantos pares de sapato a senhora tem? Eu tenho mais de 100. Um para cada ocasião, assim, assado. Ele vai fazendo uma reflexão, né? Que, na verdade, existem tantas pessoas que não têm sequer um par de sapato, né? Para calçar e bem machucando os pés pelos seixos do caminho, né? Então, se o outro gasta demais, compra demais, o problema é dele, não é nosso, claro, desde que ele não está comprometendo o nosso orçamento familiar, porque existe também essa referência, quando você está convivendo em família, num determinado agrupamento, você tem que respeitar o determinado, né, o ganho familiar para que as coisas não saiam do controle, né? Para que as coisas não saiam do controle. Então, cada um age de acordo com a sua maneira. E ele está dizendo, né? Ele fala assim, isso não é novidade, porque todos nós padronizamos por diretrizes idênticas. Então a gente age da mesma forma. Só que quando a gente vê o outro fazendo algo diferente do que a gente pensa, pronto, a gente já condena, a gente já critica, a gente já crucifica. E aí fica, né, é como querer que o outro haja de uma forma diferente da nossa. Só que nós muitas vezes vamos agir de forma diferente do que o outro pensa. Então, se nós temos que querer sermos respeitados na nossa forma de pensar, de ser, de agir e de estar, temos que também respeitar o outro. Pois, como a Débora está dizendo, o respeito é fundamental, alicerce dos nossos relacionamentos. E André continua, né, dizendo... Agimos como somos e reagimos. A gente age como a gente é e a gente reage também da forma que a gente é. Nós não vamos, né, ser o anjo encarnado em pessoa aqui. Não, trazemos os nossos defeitos, as nossas mazelas. Brigamos costumeiramente para vencer, para domar essas más inclinações que a gente traz. E é tão simples, coisas pequenas que acontecem, né? Vou até colocar para vocês, claro, graças a Deus eu nunca me passei fazendo por uma situação diferente desta, né? Porque questão de honestidade, trabalho, respeito, sempre foi uma coisa muito ensinada pelos meus pais. Mas hoje eu fui numa padaria comprar uns pães e tinha comprado 2 pães de queijo. E na hora, né, a mocinha que passou na ficha, ela marcou almoçar, um pão de queijo só. E na hora de pagar, a moça do caixa foi conferindo as coisas, tantos pães, tal, não sei o que, tal. Um pão de queijo. Falei, não, foram 2. Né? Poderia, né, falar, não, deixa, ganhei, né? Ganhei o que, gente? Ganhei um pão de queijo. E a minha consciência, onde ficaria hoje? Então, não estou falando nada de diferente de que todos nós devemos ser honestos, respeitarmos as situações com que estamos vivendo. A lei está dizendo, a gente pode mudar. Mas quantos de nós não aproveitariam desta situação? Eu não estou me colocando num pedestal aqui não, gente. Isso aqui é uma situação de comezinha, hábito de honestidade, né? Não dá nem para a gente falar assim, ai, que legal, né? Cobrou um pão de queijo apenas. Não. O que é certo é certo. Que vantagem eu teria com isso? Né? Independente. E a gente tem que se moldar nas pequenas coisas. Porque se você deixa se vencer por uma coisinha pequena, amanhã você pode, né? Legal, deu certo isso, deu certo aquilo outro, deu certo aquilo outro. É como a gente brinca muito em algumas situações, né? A gente falava muito no ambiente de trabalho.
Você saiu do meio de trabalho, aí tinha lá, você pegou um clips, né? Colocar uns papéis, você colocou um clips. Um clips. Tantos clips, né? Mixaria, milésimos de centavos, né? Muito bem, ninguém vai. Aí, de repente, a pessoa coloca um dia uma caneta do trabalho e leva para casa. Aí depois, não é uma caneta, né, gente? Tanta caneta. E aí vai, né? Aí chega o momento, né, que a gente brinca, né? Fala assim, a pessoa chega assim, tá carregando a mesa, o computador, tudo que pode ser, tá chamando o segurança para ajudar a colocar no carro dele e achando que ninguém tá vendo. A gente não precisa que ninguém veja, né? Nossa consciência é o nosso juiz. Então, a mudança tem que começar em nós, nas pequenas coisas. Não são nas grandes. Pois nas pequenas coisas que a gente vai se modificando. Vai trabalhando a nossa reforma íntima passo a passo. E não querer mudar a ninguém. A gente não muda ninguém. Muito malemar, né? Como a gente costuma dizer assim no linguajar popular, malemar a gente consegue mudar a gente mesmo. Olha lá. A Dani dizendo, porém nossas mínimas atitudes que a transformação coletiva acontece. O exemplo arrasta honestidade conosco e com o outro. Então, exatamente. A gente tem que ser honesto sempre, em qualquer situações, né? Não temos que pensar naquela forma errada, né? De o jeitinho brasileiro, aquelas coisas assim, né? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Namastê. Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Essa é a expressão namastê, que é utilizada constantemente na meditação, na yoga, certo, Débora? Então ele vai dizer para nós, né? A novidade é reconhecer que os outros e nós teremos inevitavelmente aquilo que fizermos. Cada um de nós vai colher aquilo que plantou. Cada um de nós vai colher da vida aquilo que eventualmente tenha plantado. E se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Como a gente fala, né? A passagem a porta larga é a porta estreita. A porta larga é fácil, né? Trilhar por ela. E a gente vê que muitas pessoas, infelizmente, vivem apenas e tão somente acreditando nessa única existência. Então querem tirar o maior proveito na corrupção, na desonestidade, de querer levar vantagem em situações. E isso acontece em determinados agrupamentos, não é individual, às vezes é até coletivo. Determinado grupo, não, mas aqui é meu direito, né? Mas seu direito está de acordo com a moral? Né? Nem todo que é direito está com a moral. Né? E a gente tem que pensar isso. Então, a grande dificuldade, a grande novidade, como o André Luiz nos coloca, é reconhecer que os outros e nós vamos ter inevitavelmente aquilo que a gente fizer. E quando a gente tiver a certeza disso, que ele está dizendo, vale, acima de tudo, auxiliarmos-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. É a experiência da vida que nos traz, né? A Dani Pedraza dizendo, essa fala muito me remete à reflexão sobre a queixa geral sobre a corrupção que vem lá de cima. Nós somos, lá de cima é o reflexo do que somos nós. Né? A gente não pode somente criticar. Eu falo, é fácil nós criticarmos, né, os outros, mas será que se a gente estivesse nas mesmas condições, será que não faríamos pior, como o André Luiz vem nos dizer mais à frente? E a Dani, no entanto, as atitudes corriqueiras ainda se vê corrupção, exatamente, as coisas mais corriqueiras. Mas o que a gente tem que fazer, né? Paulo dizia para nós o quê? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. A Leila dizendo, a cada dia percebemos isso. Exatamente. Mas nós temos que fazer a diferença. Se o mundo está corrompido, não seremos nós que vamos nos corromper. Não importa que todo mundo está agindo errado. O errado importa. Não importa que todo mundo esteja fazendo.
e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então essa reflexão é para nós. Isso é para nós a cada dia. E a gente tem que fazer essa experiência diariamente. É esse exercício que eu digo, né? De verificar, fazer aquele exame de consciência. Imaginem vocês hoje se eu tivesse, né, uma coisa insignificante, né? A moça marcou um pão de queijo em vez de ter marcado 2. Oba, que legal, né? Oi, não paguei R$3, sei lá quanto que é o pão de queijo, sei lá quanto que é. E daí? Eu ia ficar mais rico por causa de R$3, 4 que seja? Mas em compensação a minha consciência não ia me deixar. Como eu conseguiria me encarar frente a frente uma coisa pequena, insignificante? Né? E quando a gente fala da corrupção no política, dos sistemas de governo, de um modo geral, quando você, entre aspas, né, furta de uma outra pessoa, o teu peso é 1. Quando você furta da coletividade, né, dos órgãos públicos, por exemplo, o peso aumenta. Né, porque você não está lesando você está lesando toda uma coletividade. Então o dinheiro que você queria empregar no saneamento público, numa construção de hospital, na contratação de médicos, tudo mais, você está pegando, então você está deixando a coletividade deixando de receber aquilo. A Débora, somos testados diariamente. Quem tem consciência age de forma correta. Exatamente. Exatamente. E aqui André Luiz vem colocar para nós o seguinte: à frente da realidade, vivamos com as nossas lições, né? Porque a gente vai aprender de acordo com as lições do dia a dia, né? Vivamos de acordo com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos aos outros, o seu próprio dom de aprender e de viver. A Dani colocou aqui: esse seu exemplo já aconteceu várias vezes comigo. Caixa fechada de leite no supermercado, quando falei com a caixa, vi o alívio dela, pois eles pagam pela falta do produto. Exatamente, até esse negócio ia dar problema. Por mais que seja, né? Eles, vamos supor, quando foi lá na padaria, fez lá, contou tantos pães de queijo, ia dar falta e alguém ia ter que pagar. Né? Então, sobra para alguém. Mas a grande verdade, né? A grande verdade que a gente tem que aprender, que cada um aprende pela própria experiência. Pela própria experiência, não adianta às vezes você falar: fulano, não vai por aí que você vai quebrar a cara. Não adianta. Como eu já falei várias vezes para vocês, né? Aquelas 3 definições dos seres humanos, né? Ser humano é o sábio, o inteligente e o ser humano comum. O ser humano comum, né, ele aprende pelos próprios erros, pelas próprias cabeçadas. Ele precisa bater a cabeça 10, 20, 30 vezes. Por mais que você fale, ele não escuta. Ele só escuta aquilo que ele tem na cabeça dele. Então ele fala: cabeça dura. Não, é o jeito dele. Se ele pensa daquela forma, não somos nós que temos que fazer com que ele pense de forma diferente. Deixe. A vida vai ensinar. De tanta cabeçada que ele vai dar, o dia ele fala: poxa, tá me fazendo um galo enorme. Que será que esse galo? Não, de tanto você bater na cabeça, né? Então a pessoa precisa quebrar a cara muitas vezes para ela enxergar que às vezes ela estava no caminho certo. Ela estava no caminho certo quando de repente ela quer dar uma desviada do caminho. Né? Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Quantas vezes não ouvi bons aconselhamentos? Dani, é isso mesmo. Então às vezes a pessoa está no caminho reto. Aí ouve uma voz alvissareira: nossa, olha que coisa maravilhosa aqui, a 8ª maravilha do mundo, né? E a pessoa ouve o canto da sereia, e vai. Só que o canto da sereia vai levá-la o quê? Uma situação, infelizmente, né? A gente sabe, né, que pelos contos, pelas histórias, né, dos marinheiros, aquelas que estão lá acho que na Odisseia, né? Se não me engano, tem coisa desse tipo lá. Então, essas situações a pessoa vê.
acha que está maravilhado, e ela sai do caminho do bem e vai, quebra a cara. Aí depois ela volta. Esperamos que ela volte bem, né? Não volte toda quebrada, toda estrupiada, como a gente costuma dizer. Então essa é a pessoa comum, que por mais que tenha conhecimento, não tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir. E segue o que dá na telha, às vezes encantado pelo canto da sereia. Agora, as pessoas inteligentes já não. Elas já não caem mais nas armadilhas do mundo. Elas começam a prestar atenção no que acontece com um, com o outro. Ele não pula de cabeça numa piscina, numa noite escura. Ele espera clarear, né? Olhar, vai colocando algum mecanismo, né? Uma vareta para perceber a profundidade da piscina, coloca suavemente seus pés para perceber se ela está fria ou não. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. E aí sim ele mergulha. Então ele experimentou, deixou que o tempo, o momento aguardado certo para que ele pudesse mergulhar na piscina. Então ele esperou. Ele aprendeu com a experiência dos outros, que já muitas vezes mergulharam na piscina à noite e a piscina era rasa ou estava gelada demais. A Dani dizendo, ninguém tem o poder de colocar nada na cabeça de ninguém. E nem tem mesmo que ser assim. Cada um tem o seu tempo e o mérito é de acordo com as próprias experiências e aprendizados. Exatamente, Dani. Aí a gente vai, né? Para esse daí é o inteligente, que ele vê onde o outro está errando e ele não erra. Opa, não vou bater a cabeça não. E o homem sábio, o ser humano sábio, né, que a gente costuma dizer, né, não tem homem nesse sentido, porque a gente sabe que o espírito não tem sexo. E o ser humano sábio é aquele que já, tendo passado por tantas experiências, tendo quebrado a cara muitas vezes, já tendo, né, sido um ser humano comum e já tendo sido um ser humano inteligente, hoje ele já não erra mais. Ele já segue direto o caminho do bem e a progressão dele é fantástica, é vertiginosa. Por isso que nós vemos muitos espíritos de escola que conseguiram, né, uma grande ascensão espiritual numa única encarnação. Maria de Magdala, Paulo de Tarso, né? Não come mais a fruta da árvore com fruto que é veneno. É exatamente, acontecia no passado, né? Quantos morreram comendo uma fruta e já perceberam pela experiência lá atrás, né? Nós mesmos. Quando ainda seres primitivos, quantas vezes já não morremos por comer, por sermos afoitos, fomos lá, comemos daquela fruta sem saber que fruta era aquela, até que puf, comeu, morreu. Até rimou, né? Então aí serve de experiência. Aquela passagem, aquele que comeu a fruta e morreu, o outro falou, opa, essa árvore é venenosa. Então você já serviu de experiência para você, já viu. Só que o outro foi incauto. Não sabia, estava com fome, viu uma fruta, pôs para dentro. Só que aí comeu, morreu. Aí o outro que já viu, né? Opa, não vou comer dessa fruta. E nós, com o passar do tempo, vamos ser os mais inteligentes. Já vamos saber de cor e salteado o que podemos ou não podemos comer. E infelizmente, né, no comer e no que a gente fala, né, nós comemos muitas vezes desnecessariamente. Não fazemos uma alimentação saudável. Não fazemos uma alimentação equilibrada. Então acaba sendo inconscientemente um veneno, quando você não cuida da alimentação que você coloca para dentro do seu corpo. Você está inconscientemente ou até conscientemente se envenenando. Existe muita árvore sim desse jeito, com certeza. Se você for para o campo, né, nem toda árvore você vai poder comer uma fruta. E tem os índios, né, percebiam exatamente isso por causa dos animais. Se eles percebiam que determinado animal tinha comido uma determinada fruta, deixado um pedaço dela, então ele já sabia que aquela fruta era saudável, né? E aí vamos finalizar com a mensagem de André Luiz dizendo: a existência humana é uma coleção de testes, em que a divina sabedoria nos observa,
com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldades. Então é isso, né? Condenar o outro é fácil, só que amanhã depois você pode estar na mesma situação. E aí, como é que você vai agir? De repente vamos agir pior do que aquilo que a gente falou, do que aquilo que a gente condenou. Certo? Então irmãos, essa reflexão que trazemos para a noite, lembrando os avisos, né, que nós constantes testes. Olha só, dá até trava-língua isso daí, hein, Dani? Então, bom, retomando os nossos avisos, segunda-feira, dia 29, 22 horas, é a última live daquele projeto Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Nós havíamos pensado em levar 40 casos, mas vamos parar no caso 24, porque a partir do dia 2 de agosto, durante 3 meses nós vamos fazer lives com convidados pelo nosso canal do YouTube. Então toda sexta-feira, 20 horas, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Toda sexta-feira vamos trazer um convidado para falar alguma coisa sobre Jerônimo Mendonça. Tá? Pessoas que conviveram com Jerônimo, pessoas que conheceram histórias de Jerônimo pelo nosso intermédio, pelas lives do Nicola, tudo mais. E quem vai estar na primeira semana conosco, no dia 2 de agosto, 20 horas, Nicola Fratari Neto. Nicola Fratari Neto vai estar conosco. Nicola que conviveu durante 3 anos com Jerônimo, que tem percorrido o Brasil por vários estados brasileiros, levando a mensagem de Jerônimo Mendonça para várias e diversas casas espíritas. Então Nicola vai estar conosco no dia 2 de agosto, tá? Dia 29, então, nós teremos o último Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Depois, na outra semana, a partir do dia 5 de agosto, toda segunda e quarta-feira, vamos falar sobre respostas da vida. Então nós vamos dar uma adiantada, né? Nós vamos dar uma adiantada no Respostas da Vida. Vão ser 2 lives por semana do Respostas da Vida, segunda e quarta, 22 horas pelo nosso Instagram. Sexta-feira, 20 horas pelo nosso canal do YouTube. E, excepcionalmente, este mês, em vez de fazermos a live do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, na quarta-feira, dia 31, vamos fazer no dia 30, terça-feira, 22 horas, somente pelo nosso perfil do Instagram, tá? E depois eu subo o vídeo lá no nosso canal do YouTube. A Dani terminou dizendo aqui, costumo dizer que quando nos colocamos na posição que jamais faria isso, estamos pedindo ao universo passar por tal situação. Nossa arrogância é o veículo da nossa queda em muitas situações. Com certeza. Somos sempre responsáveis, de uma forma ou de outra. Obrigado, Leila. Vamos agora às nossas vibrações, então. Tá? Vamos às nossas vibrações. Fecha aqui. Neste momento, gostaríamos de convidar a todos, encarnados e desencarnados, para que nós, unidos num só pensamento, unidos num só coração, elevemos ao alto as nossas vibrações de amor, rogando que o Divino Criador possa abençoar-nos a cada um de nós, que já estiveram nesta live, que já passaram por ela ou vão assistir depois, que possam receber da espiritualidade superior todas as bênçãos necessárias para reequilíbrio do corpo, físico, mental e espiritual. Que possamos estarmos emanados no progresso individual e coletivo da nossa civilização, na responsabilidade de domarmos as nossas más inclinações, na responsabilidade de procurarmos ser cada dia melhor, conhecendo os nossos defeitos e trabalhando individualmente na sua reparação.
Mestre querido, irmão maior, nosso Mestre Jesus, rogamos nesta noite que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, derramando bênçãos de luz em cada um desses ambientes onde residem esses nossos irmãos. Que possa também abençoar os nossos propósitos, o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos momentos de lazer, porque em todos os lugares que estivermos, devemos levar a figura do Mestre junto a nós. Que Ele possa abençoar os asilos, os orfanatos, as prisões, abençoar por aqueles que estão em hospitais, padecendo dores terríveis, ou em seus próprios lares, em alguma doença incurável. Abrande os sofrimentos desses irmãos, que eles possam receber da espiritualidade superior o lenitivo especial de cura, de reequilíbrio físico, mental e espiritual também. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade deste encontro. Somos gratos por cada um desses amigos queridos que diuturnamente nos acompanham nas nossas reflexões que fazemos em benefício do nosso próprio crescimento espiritual, e que as mensagens que nós recebemos da espiritualidade por meio dos benfeitores queridos, como André Luiz, possam trazer sempre reflexões para o nosso dia a dia. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Chegou na prece. Amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo que tenhamos um final de semana repleto de muita paz, muitas alegrias espirituais, e que nós, nesta noite, tenhamos uma noite abençoada, repleta de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês, e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.